Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula do módulo básico da disciplina Projeto e Dimensionamento de Fontes Chaveadas. O foco da aula de hoje, nesta primeira parte, é mostrar a você uma metodologia de projeto para que a gente consiga construir o indutor do nosso conversor Buck, que é parte constituinte da nossa primeira fonte chaveada que iremos construir nesta disciplina. O indutor referido, aqui eu sei que não se consegue enxergar de forma tão legal, mas trata-se do projeto deste elemento aqui, deste componente. Então nós vamos aprender a projetar nesta primeira parte da aula, e na segunda parte desta aula eu mostrarei como construir, como fazer o enrolamento deste indutor. Para esta etapa de projeto do nosso indutor, nós vamos retomar aquela planilha de cálculo que eu desenvolvi no programa chamado MatCAD. Então, a gente já vai partir aqui do item 5.7, que trata do procedimento de projeto deste indutor. Trata-se de um indutor do tipo EE, que nós vamos ver daqui a pouco, e a gente deve partir desta equação. Esta equação aqui, ela informa para mim qual deve ser o produto das áreas chamadas AE e AW que um núcleo do tipo EE apresenta. Então esta aqui é a expressão que me diz quanto que deve ser o produto mínimo que o seu núcleo do tipo EE deve apresentar. Então a área AE vezes AW, que o núcleo que você escolher tem que ter no mínimo esse valor, 0.028. Valor igual a esse ou superior. Vamos entender então o que seria as áreas AE e a área AW. Vale a pena mencionar, dando os devidos créditos, que o procedimento que eu irei demonstrar nesta aula é baseado a partir deste PDF, que eu irei deixar um link para que você tenha acesso, feito aí sob a orientação do professor Ivo Barbi, pelos professores Carlos Henrique e pelo Ricardo Luiz. Então, nós temos aqui a imagem que nos permitirá entender o que é o AE e o AW. O AE é a área desta perna central do meu núcleo. Então, o núcleo que nós iremos projetar, ou melhor, o indutor que nós iremos construir será construído com um núcleo que a gente chama do tipo EE, por se tratar de um núcleo que tem duas partes, que tem o formato da letra E, que quando encaixado aí vão formar o nosso núcleo. Então nós temos duas partes E, por isso núcleo EE. E a perna central deste E é denominada AE. E o AW, que aqui ele representou como sendo esta área, e aqui nós temos um carretel. O carretel é onde nós vamos bobinar ou construir o nosso enrolamento. Esse AW é equivalente a esta área aqui, ó. Se você encostar os dois E's, seria equivalente a esta área aqui, ó. Certo? Então isto é o AE e o AW. Então a multiplicação destas duas áreas, conforme a gente viu lá no MatCAD, então o produto daquelas duas áreas deve ser no mínimo de 0.028 centímetros a quarta. O que isso quer dizer? Que o núcleo que você for escolher, quando você multiplicar aquela área AE e AW, você deve ter
obtido um valor igual ou um valor superior a este. Então eu vou mostrar agora para vocês uma tabela que apresenta aí um compilado de alguns núcleos do tipo E. Esta tabela ela foi retirada de um livro de eletrônica de potência do professor Ivo Barbie, e ela é um compilado de algumas informações de alguns tipos de núcleos do tipo E. Então, nesta coluna, na última coluna, eu tenho a informação ali que é a EAW, a qual corresponde à multiplicação daquelas duas áreas. Então, note que aqui eu tenho o valor referido desta multiplicação destas duas áreas para o núcleo E20. E nós temos até o núcleo E55. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve consultar esta tabela, tendo em mãos aquele valor AEAW lá da planilha do MATCAD. Então, o valor mínimo que o meu núcleo deverá conter é de 0,028 centímetros a quarta. Eu devo, então, escolher o valor AEAW dos núcleos comerciais que seja igual ou superior a este valor. Então perceba que qualquer um destes núcleos aqui apresentados poderia ser utilizado neste projeto. Não quer dizer que você necessariamente pode usar qualquer um. Na verdade você pode, mas perceba que eu vou mostrar aqui num site onde você pode comprar estes elementos, estes núcleos, que quanto maior for o núcleo, maior será essas áreas aqui. E quanto maior estas áreas, significa que o núcleo é maior. E maior significa mais caro. Vamos então ao site. Estou aqui no site da empresa Eletrodex, que ela vende aí alguns componentes do mundo da elétrica e da eletrônica. E aqui eu posso pesquisar por núcleo. Então aqui você poderá encontrar não só núcleos do formato E, outros formatos também. Então, mas eu vou pegar aqui do núcleos do formato E, ou núcleos do tipo E. Então eu começo aqui, ó, eu tenho disponibilidade de alguns tipos de núcleo. Então eu começo no menorzinho, NEE, do tipo 8.4, e ele pode me vender aqui neste site até o núcleo 8020, mas perceba, ó, que o 8020 custa R$ 94,00, enquanto que o menorzinho lá, ó, custa 44 centavos. Então, embora eu poderia utilizar daquela tabela qualquer valor de núcleo, é recomendado que você use o maior mais próximo, porque isso vai significar mais economia e também um menor volume do indutor construído. Então, desta tabela, o maior mais próximo daquele valor lá do MATCAD, que corresponde a 0,028 centímetros a quarta, é este primeiro núcleo aqui, o E20/5. Embora ele não trouxe aqui, corresponde ao E20/5, esta linha aqui. Então, ó, o que eu vou fazer? Se você não tivesse acesso a essa tabela, né, você tem condições de escolher o núcleo. Eu vou mostrar para vocês o site de 2 fabricantes nacionais, onde você poderia estar retirando estas informações aqui. Vamos a eles. O primeiro que eu irei apresentar trata-se da fabricante Thornton. Isso aqui é o site deles. Vamos colocar o site em português. E aqui eu posso, na aba Produtos, selecionar o tipo de núcleo que eu queira utilizar no meu projeto. Então, existem alguns tipos de núcleo,
o que nós iremos utilizar é o tipo NE. Então aqui ele fabrica alguns modelos, né? E eu vou tomar aqui como exemplo o NE 20/5. Então aqui ele traz algumas informações do núcleo. A que mais importa para a gente aqui seria o AE e o AW. Então você multiplicaria estas duas áreas e você deveria encontrar um valor que fosse maior ou igual àquele valor lá do MATCAD. Então se você multiplicar essas duas áreas aqui, ó, como eu vou fazer agora, você obterá o valor de 790,5 milímetros a quarta, que dividido por 10.000, né, eu transformo em centímetros a quarta, o que daria, então, dividido por 10.000, 0,07905 centímetros a quarta, o que é maior do que aquele valor que nós obtivemos lá do MATCAD. Se a gente for olhar lá no MATCAD, o valor necessário é 0,028 e o que a gente encontrou da multiplicação é 0,07905, que é maior do que este. Então o EE seria um candidato, né? Não quer dizer que não exista um núcleo menor do que aquele que eu apresentei para vocês que também satisfaça esta condição. Vamos lá. Então, se eu pegar um outro exemplo, por exemplo, aí um NE 19/6 ou 19/5.3 ou 19/5, se você pegar e multiplicar essas duas áreas e o resultado for maior ou igual àquele obtido no MATCAD, significa que o núcleo pode ser utilizado. Neste caso, este núcleo seria, porque ele apresenta um valor AE vezes AW de 0,0467, que é maior do que aquele valor obtido lá no MATCAD. Então por que eu não vou usar ele, né? Porque eu não tenho ele em mãos hoje, né? Se eu tivesse, quem sabe eu poderia utilizá-lo. Mas também você pode verificar se você tem outro núcleo que também satisfaz. Se você pegar aqui, por exemplo, 16/5, ó, este núcleo ele não traz o AW, então você vai ter que ir olhando essas especificações aqui, descobrir qual que é o valor da área AW, para que quando você multiplicar este AW que você descobriu vezes o AE, se o valor der maior ou igual àquele lá da planilha do MATCAD, então quer dizer que você poderia utilizar ele. Na verdade, você pode usar, né, qualquer um desses 16, todos desses 16 que você for fazer o procedimento para ver se são válidos, você vai ver que sim, é válido, qualquer um desses serviria para o nosso projeto. Mas em mãos eu só tenho o 20/5, né? O que um dia, se você for também construir, você vai ver que já é bem pequeno e bem chato de enrolar manualmente. Então, quanto menor, pior é para enrolar, né? Não significa que você não consiga enrolar, mas que é mais chatinho, né? Então, eu não tenho nenhum destes aqui em mãos hoje aqui comigo, na minha sala. Então, eu vou escolher o núcleo 20/5. Então eu multipliquei estas duas áreas, o AE e o AW, ela é maior do que aquele valor lá do MATCAD, então este núcleo me satisfaz aquela condição lá do MATCAD. Então aí o que eu fiz? Eu criei uma variável que eu chamei AE/AW do núcleo que eu escolhi, que é o núcleo, conforme você pode ver no comentário aqui, ó, o EE 20/05, e o produto dessas duas áreas é equivalente a 0,07905, que é maior do que aquele valor ali requerido. Então, estou dentro. O núcleo escolhido ele atende, porque esse aqui é o valor mínimo
que você deve ter, ou que o núcleo que você escolheu deve apresentar. Ótimo. Então eu retirei lá daquele datasheet, mas que também poderia ter retirado lá daquele PDF que eu mostrei para vocês, que é mais fácil. Lá é um compilado, né? Você poderia tirar daquela tabela ou direto do datasheet, que é o que eu estou fazendo aqui. Então estou tirando aqui, ó, 31 milímetros quadrados, que convertendo em centímetros quadrados é só dividir por 100, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Então o meu AE do núcleo que eu escolhi vale 0,31 centímetros a quarta e o AW vale 0,255 centímetros ao quadrado. O AE também é o centímetros ao quadrado. Esta expressão, ela calcula para mim qual é o valor de espiras que eu deverei construir lá no meu carretel do núcleo E20/5. Então, para que eu consiga a indutância desejada, cujo valor é 2,435 mH, eu precisarei enrolar 84 voltas no carretel do núcleo E20/05 para alcançar aquela indutância. Então esta expressão calcula o número de espiras. Então o AE ele foi obtido lá do datasheet ou daquela tabela, se você quisesse, que simplifica a tua vida. E o ΔB é a densidade de fluxo máximo que o seu indutor é capaz de conduzir, vamos dizer assim, sem saturar. Então, da onde você tira esta informação? Também do datasheet. Então, aqui no menu à esquerda existe a opção materiais. Aí a Thornton fabrica núcleos do tipo EE com vários tipos de ligas, vamos dizer assim, ou com características diferentes. E o que tem à venda lá no Electrodex é do tipo IP12R. Então eu tenho que olhar aqui a coluna do IP12R. Então ele informa aqui para mim, ó, que a densidade de fluxo máxima para esse tipo de material, né, que esse IP12R identifica um tipo de material, ela pode ser 510 militesla, certo? E se você utilizar outra referência de uma outra fabricante, a Magmatec, que é uma excelente fabricante no Brasil, os núcleos dela são melhores do que o da Thornton, magneticamente falando. Então, ó, eu vou selecionar as especificações dos núcleos do tipo EE de ferrite. E aqui, ó, ela fabrica núcleos de ferrite, 3 tipos de núcleos de ferrite. Um dos tipos ela chama de 139, o outro de 140 e outro de 144. E olhando aqui a coluna que se refere à densidade de fluxo máximo sem saturar, você olha aqui que em 25 graus Celsius ela é em torno de 510 militesla para o 140 e 144 e para o 139 490 militesla. E em 100 graus Celsius, o núcleo estando a 100 graus Celsius, a densidade máxima que garante que o núcleo não irá se saturar é 390 militesla. Então eu tiro daqui, ó, deste datasheet da Magmatec ou do cara da Thornton.
mas aqui ele não traz, ele só traz provavelmente aqui este valor é para 25 graus Celsius. Então, para o pior caso, olhando da Magmatec, em 100 graus Celsius você terá 390 militesla como sendo o valor máximo. Então, seria prudente você escolher um valor igual ou inferior a esse. No entanto, o nosso núcleo ele não vai atingir esse valor de 100 graus, ele vai ficar entre 25 e 100 graus. Então, a gente pode utilizar tranquilamente este 390. Então, lá na planilha do Mathcad, eu usei um ΔB de 0,35 Tesla ou 350 militesla, que está abaixo daquele 390 militesla do pior caso. Então quer dizer que eu estou sendo conservador, né, uma vez que eu poderia ir até aquele 390 militesla. Então eu escolhi aquele valor de 390 militesla e eu cheguei num valor de espiras de 84. Esta expressão aqui calcula, que eu chamei de entre-ferro, é a distância que você deverá inserir entre as partes, entre as duas partes esse. Então, na hora que você for fechar o enrolamento, eu vou mostrar para vocês bem certinho em detalhes, você vai colocar aqui, por exemplo, um pedaço de papel, não é o mais indicado, mas poderia ser um pedaço de papel, um pedaço de placa de fenolite ou aquelas fitas dessoldadoras, né, que você usa para dessoldar SMD, né, para proteger os elementos que estão do lado do componente que você quer dessoldar. Você coloca aqui e coloca lá do outro lado. Mas eu vou retomar a este ponto, né, quando eu for mostrar como construir o indutor. Esta outra expressão aqui, ela calcula o diâmetro máximo do condutor que o condutor escolhido deverá apresentar. Então, para não alongar muito o vídeo, existe um efeito chamado efeito skin ou efeito pelicular que diz para mim que os elétrons tendem a circular na periferia do condutor quando a corrente elétrica, né, se dá na forma alternada, né, não de forma contínua, uma forma alternada ou variável, né? Então aí vai existir um diâmetro máximo e essa expressão aqui calcula esse diâmetro máximo que este fio deverá conter. Então o diâmetro máximo que o fio que você escolher deverá conter será de 0,058 centímetros. Então eu vou mostrar para vocês agora uma tabela de condutores de fios de cobre retilíneos circulares. Então esta é a tabela, né? Existem inúmeros fabricantes de fios de cobre esmaltados no Brasil. Esta tabela foi retirada também do livro do professor Ivo Barbi, mas você pode consultar outros fabricantes. Esta tabela então ela vai trazer algumas informações bem úteis para a gente. Ela informa aqui que todos os parâmetros que estão contidos nesta tabela é para a condição que 1 centímetro de cobre, ou melhor, 1 centímetro quadrado de cobre é capaz de conduzir 450 amperes. Né? Então aqui esta tabela ela traz a informação referente ao número que identifica o fio conforme o seu diâmetro, que a gente chama de AWG. E aqui nós temos diâmetro, área, diâmetro com isolamento e a área com isolamento, a resistência por centímetro para 20 graus Celsius e a resistência por centímetro para 100 graus Celsius. Então, conforme a tabela lá do Mathcad, o meu diâmetro máximo deve ser de 0,058 para você respeitar
aquele fenômeno chamado efeito skin ou pelicular. Então perceba que aquele valor é o valor máximo, 0,058. Então, se você olhar nessa coluna, que é do diâmetro, então todo condutor que tiver um diâmetro maior do que aquele, você não deve utilizar. Então, ó, 21 é maior, 22 é maior, o 23 aqui, ó, é um condutor que apresenta um diâmetro menor. Então, abaixo do 23, eu poderia utilizar 24, 25, até o meu 41, porque para qualquer um destes fios nessa faixa, do AWG41 até o 23, todos se enquadram naquele quesito do efeito pelicular. Então você deve utilizar um valor de diâmetro menor do que aquele obtido lá, né? Está dizendo lá que o valor máximo deve ser de 0,058. O que restringe eu utilizar somente do 23 até o 41. Então, você fica aí restrito a utilizar esta faixa de condutores. Eu escolhi o AWG25, que eu tenho aqui para fazer uso. Esta expressão aqui, ela calcula para mim qual deve ser a área de cobre que eu preciso construir enrolamento para que dê conta de circular a corrente eficaz do meu MOSFET. Então isso aqui calcula quanto que deve ser a área do meu enrolamento, ou melhor, da área do condutor que eu usei para construir o meu enrolamento. Pode ser um fio único ou uma associação de fios mais finos, né? Eu escolhi, como falei para vocês, o AWG25, que é o que eu tenho. Aqui, esta área corresponde ao AWG25. Então, a área do fio que eu usei, ela corresponde a esse valor, que eu peguei lá da tabela. Ó. Então, fio 25, a área, esta aqui é a coluna da área, é 0,001624. Foi o que eu inseri aqui. Ó. Esta é a área para o caso onde você não considera a área do verniz que isola o fio. E esta aqui é a área que contempla já o verniz isolante, também para o fio 25. Esta outra expressão aqui, ela serve para dizer se você irá precisar usar fios em paralelo, porque como eu mencionei, esta expressão aqui calcula a área que o teu fio ou a tua associação de fios deverá ter para conduzir a corrente que passa pelo indutor. Então, eu peguei esta área aqui, ó, e dividi pela área do fio que eu escolhi. E chamei aqui, ó, número de fio calculado, né? Então perceba que eu peguei a área do fio que era necessário, que é esta expressão aqui, e dividido pela área do fio que eu usei. Perceba o seguinte, que aqui deu um valor menor do que 1. Então isso significa que você não vai precisar utilizar fio em paralelo. Você vai precisar utilizar um fio apenas para construir. Vamos fazer uma apelação aqui, ó. Vamos supor que essa corrente, eu vou chutar, ó, vou colocar aqui 10 amperes, certo? Aí ele vai calcular aqui para mim, ó, que se eu quisesse construir o enrolamento com este fio que eu escolhi, o AWG25, você precisaria de 14 fios em paralelo. Você sempre arredonda aqui para cima, certo? Mas no nosso caso, nós vamos precisar, né, de nenhum fio em paralelo. Né? Se deu menor do que 1, significa que você não precisa utilizar fio em paralelo. Então você só vai usar um fio. Né? Então o resultado que der aqui, você tem que inserir aqui, arredondando. Né? Então aqui eu arredondei para 1, quer dizer que eu não preciso usar fio em paralelo, eu vou usar só um.
No caso anterior, usando 10 amperes, eu ia precisar de 14. Aí você ia colocar 14 aqui, ó, certo? E esta expressão aqui calcula quanto que você ocupará da área lá do carretel do seu núcleo 20/05, né, que você está utilizando quando você colocar 85 espiras, aqui tem a área do fio com isolante, vezes o número de fios em paralelo. Então isso aqui calcula quanto da área disponível que você irá utilizar, certo? Esta expressão, chamada possibilidade de execução, ela é a divisão da área que você irá utilizar se você utilizar este fio AWG25 na quantidade de espiras de 85 voltas. Então, isso aqui é proveniente desta conta aqui, ó, dividido pelo AW que a gente retirou lá do datasheet. Como este valor deu menor do que 1, significa que o núcleo escolhido, com o seu respectivo carretel, será possível de construir o indutor utilizando o fio escolhido e utilizando o número de voltas resultante daquela conta lá, que foi 84 ou 85 espiras. Se tivesse dado maior do que 1, significa que não caberá, na hora que você for enrolar, não será possível construir o indutor com o número de espiras desejado. Então você precisa refazer, ou seja, você vai lá naquela tabela, você virá nesta tabela e escolheria o maior mais próximo. Infelizmente essa tabela não traz o intermediário, porque existem outros núcleos, existe o E25. Então você deveria recorrer ao fabricante Torto ou Magmatec e então selecionar um núcleo maior do que o E20. O próximo seria o E25. Né? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, seria o E25 aqui, né? Aí você deveria pegar este cara aqui, o AE, né? Se o AE 20.5 já tinha um AE que satisfazia, um núcleo maior também vai ter um AE-AW que é superior àquele valor de projeto. Então você pegaria este cara aqui, mediria o AW e colocaria lá na planilha do MatCAD. Neste ponto aqui, você colocaria o novo AE do núcleo E25, né? Colocaria aqui o AE e o AW e faria todo o procedimento novamente. Aí lá no final você deveria ter um AW sempre menor do que 1. Né? Então eu recomendo que é possível de executar, falando do mundo prático, né? Até um 0,95, se você for caprichoso, você vai conseguir construir, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aí nos comentários. Estas tabelas, o link para os sites, né, tanto da Eletrodex, da Magmatec, da Torto, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como se constrói, né? Eu vou mostrar a filmagem de eu enrolando o indutor e fechando ele na indutância correta. Então, até a segunda parte.